Então não dá para uma prova da altura do Enem, que mede o conhecimento da nossa juventude, de quem sai do ensino médio para ingressar na universidade, ter um pensamento tão arcaico como você trouxe, de pensar que o trabalhador do campo de hoje ele vive a mazela do trabalhador do campo de séculos atrás. Vamos agora falar de Enem. Você estudante, esse fim de semana foi o dia de saber se você vai passar na faculdade pública pelo Enem. E esse Enem desse ano foi muito excêntrico. Eu nem entro na questão da ideologia, eu entro pela questão do analfabetismo de quem fez a prova. Como diria, pátria educadora. Jordão, puder botar uma questãozinha na tela, que eu separei algumas questões pra gente analisar, pra gente ver o nível de nossa educação. Essa primeira tá sensacional, começa no Cerrado. Semana passada, a gente fez aqui um dossiê sobre a educação na Bahia, mostrando cada ponto, IDEB, os cálculos, como é feito, explicamos, e agora a gente vai ver isso de âmbito nacional. O nível de nossa prova. Agora é Igor. Igor está aí na produção. Quando puder botar, Igor, me avisa que eu vou acompanhando aqui. Enquanto isso, galera, o que vocês acham dessa lei que aumenta a pena para furto? Vocês são a favor, são contra? Bota aí nos comentários, manda pra gente, por favor, que a gente também precisa da opinião de vocês, né? É claro, vai deixando sua opinião aí, galera. Quem ainda não deu like, aproveita para dar o like aí. Já compartilha a live pro amigo, pro colega também assistir. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa entrevista. Enquanto isso, vai deixando sua opinião aí e a gente vai comentar um pouquinho sobre o Enem. Eu vou pedir logo o lanche de Twins, né? Pronto, já aproveita. Vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre alimentação e nossa famosa merenda. É de lei, não é? É de lei. O momento mais esperado. Agora aqui, vamos pra tela. Deixa eu só pedir aqui rapidinho. Enquanto você vai pedindo, coloca pra mim, aqui começa no Cerrado, questão sobre agricultura, Igor. Tóquio, né? Você? Tóquio. Pode passar. Amor, qual é o seu lanche? O Lisboa aqui tá perdendo hoje, viu, pessoal? Não tô acreditando nisso. Tá na tela? Você, Vitor. Eu vou querer o meu Lisboa garantido. Pronto. Igor, Jordan, seus lanches? Certinho aí. Então, pessoal, viralizou nessa semana uma questão do Enem envolvendo o agronegócio no Brasil. A gente teve uma questão das ciências humanas na prova desse ano, que ela trouxe um cenário de que no Cerrado existia ali uma pressão da maquinização, do crescimento do novo agro, da vinda do maquinário agrícola, que muitas vezes permite a expansão do agronegócio e gera renda, gera desenvolvimento para essas regiões. Só que o texto da questão, ele coloca, para quem lê e interpreta aquela questão, todo esse cenário como se fizesse parte de um processo de imposição, de intervenção do agronegócio contra a vida daquele produtor, daquela família que de costume vive no campo, que já tem uma história, uma trajetória nesse trabalho. Só que o que é interessante é que se a gente for para as questões, elas tratam a resposta justamente numa tentativa de demonizar o agro no Brasil, colocando como se a indústria agrícola ela fizesse esse processo de destruição da qualidade de vida no campo, da qualidade de vida das pequenas produções. E entre as alternativas, tem a que foi indicado como certa, que ela coloca que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições de vida. Como vocês podem ver aí, a alternativa A, a pergunta é: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização e da produção demonstram que há segundo o Enem, todo o avanço do agro no Brasil demonstra que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção para as condições de vida. E vamos analisar com uma coisa. Vamos pegar essa questão. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Beleza, vamos lá. De um lado, o capital impõe conhecimento biotecnológico. Nossa, velho, como é fácil produzir o Cerrado sem conhecimento biotecnológico. Então, assim, a gente tem uma região onde as pessoas morrem de fome e o agronegócio está dando conhecimento biotecnológico para que elas não morram de fome. Depois nós temos o quê? Universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica de mercado. Gente, mercado é consumo. Então essas pessoas estão consumindo mais, lógico que elas estão melhorando a sua qualidade de vida. Aí logo vem. Assim, águas, sementes, minerais e terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Que bom, porque se não é propriedade privada, tem manutenção. Exemplo disso, a Amazônia. 95% da extração da Amazônia é ilegal, porque não se tornou propriedade privada. E com mecanização pesada. Vamos lá. Aí, além do mais, há fatores negativos. Há outros fatores negativos. Espera aí.
trazer tecnologia, acabar com erradicar a fome é fator negativo? Zelar, é fator negativo? Além do mais, outro fator negativo com a mecanização pesada. Gente, pode não parecer, mas hoje o homem, normalmente o homem do campo, principalmente em lugares mais bem desenvolvidos, ele não é mais aquele cara do século XVI que ficava carregando o arado nas costas. Até hoje tem uma tecnologia cultural no campo que tende a se desenvolver. Eu sei que ainda tem regiões muito pobres, que nós precisamos levar o agronegócio para elas, mas na maior parte das vezes que você pega sul e sudeste, já é mecanizado. Então, aquele cidadão ele não fica mais 8, 10, 12 horas no sol morrendo, entendeu? Ele tem uma jornada de trabalho um pouco menor, porque ele também tem serviços mecânicos que facilitam o seu trabalho lá braçal. Mas eu acho que o autor da questão ele morreu, acho que uns 5 séculos atrás, né? Só pode. E outra coisa maravilhosa é o seguinte, mega pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos. Pragatização. Primeiro que essa palavra não existe. Segundo, se fosse para nós pegarmos a epistemologia do latim e criar uma palavra que o significado fosse transformar em praga, seria pragar, porque seria verbo. Você terá converter o substantivo para verbo. Assim como cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Eu prago, tu praga. Então seria o quê? A pesada, vírgula, a pragação, no caso. Porque seria gerúndio. Seria a pragação dos seres humanos, não a pragatização. Então já demonstra que o autor da questão, além de burro, é analfabeto. Funcional. Analfabeto mesmo, sabe? É dos seres humanos e não humanos. A violência simbólica... Como assim a violência simbólica? Não entendo. Assim, o que a gente tem são grupos terroristas invadindo justamente fazendas. Né? A superexploração, as chuvas de veneno, a gente não tem isso no Brasil, né? Então, assim, acho que novamente o cara tá viajando. Inclusive, pessoal, por mais que a gente critique o Brasil é uma referência mundial. É o país mais bem desenvolvido em legislação agropecuária e ambiental. Nem tudo se cumpre, eu sei. Mas nós temos medidas para os grandes players agropecuários do Brasil que nenhum outro país cobra. E eles têm que seguir porque eles vão de ser internacional para poder fazer venda. Para quem não sabe como funciona a agropecuária, vou citar aqui um exemplo na pecuária, como é desenvolvido. Nós temos fiscais de todos os países aqui no Brasil analisando os grandes players de mercado. Vamos pegar aqui nossa exportação para o Oriente Médio. Dentro das fábricas e indústrias brasileiras, nós temos clérigos muçulmanos garantindo a decapitação do animal da forma correta de acordo com a sua religião para poder vender. Então, assim, além disso ser uma desinformação em massa, o autor não sabe como funciona o mercado agropecuário aqui do Brasil. Além de também não saber português básico, né? Então, esse é o nível do Enem, viu, gente? É a prova federal, que é a maior prova de Universidade Federal de Ciência Técnica, tem um autor que é analfabeto fazendo a prova. Pode passar alguma outra questão, Jordan? Só pra gente poder rir? E assim, né, gente? Fazer uma análise aprofundada dessa grande piada. E assim, eu não tô falando que não existe abuso no agronegócio, não. É porque essa questão foi feita para um analfabeto. Essa é a diferença. Qual foi a situação dela? Essa foi a redação. Isso. Novamente, uma situação de analfabetismo funcional. Vamos lá. Primeiro eu vou ler o título da redação, para ficar bem claro. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vamos lá, por que primeiro isso tem muitos erros. Vamos lá, primeiro. O inimigo não é o trabalho, as condições precárias do trabalho em si, já deixa muito claro. O inimigo é a invisibilidade. Então eu poderia só escrever uma linha. Trazer visibilidade é o quê? Postar no Instagram? Ou você quer dizer reconhecimento socioeconômico daquilo? Mas, novamente, foi uma prova praticamente feita por um analfabeto. Primeiro problema que eu noto é isso. Segundo, a palavra cuidado. Eu sei que tem uns textos de apoio que dão uma contextualização do que seria isso. Mas a palavra cuidado, ela não está ligada ao sistema laboral. Nós podemos ter a curatela, que é a questão em si, que eu acho que foi o que eles queriam dizer do cuidado. Só que eles também misturam com a questão da doméstica. E que realmente acontece no nosso país. Muitas vezes a doméstica, ela cuida do idoso, cuida das crianças, ela mesmo as funções domésticas. Só que são funções diferentes. E ela tem que ser remunerada por essas questões diferentes. E uma grande briga das domésticas no Brasil justamente é essa. Então, a toda a prova, ele nem sabe da realidade social do próprio país. Porque primeiro ele mistura trabalho doméstico com trabalho de curatelia. Não faz essa diferenciação, mesmo que em alguns lugares não é feita, mas uma coisa é o cidadão comum não saber a diferença. Outra coisa é o redator do Enem não saber a diferença. E até para melhorar a condição de vida dessas pessoas, precisa separar para que elas sejam devidamente remuneradas de acordo com suas funções. E justamente, novamente, é um esculacho a prova, é algo ridículo. Se fosse, dando uma sugestão,
o reconhecimento socioeconômico de quem exerce funções de curatela ou cuidado paliativo, que é outra forma de cuidado, porra, seria um tema que realmente é pesado em nosso país, que não é bem tratado, e um tema técnico, porque isso aqui é uma prova técnica, isso aqui não é uma prova de infantil 1, infantil 2. Você falou aí, Bruno, de uma questão importantíssima, que é um deslocamento, muitas vezes, de quem realiza a prova da realidade. Se a gente for voltar, por exemplo, para aquela questão anterior, houve uma crítica muito pesada de que a industrialização, por assim dizer, do campo estaria gerando um cerceamento da presença dos camponeses, da presença das famílias que vivem ali. E aí eu fui pegar um estudo da revista Forbes, baseado numa publicação do Centro de Ensino Econômico da USP, que foi analisar justamente quais os impactos nos últimos anos do emprego no campo. Se a gente for pegar ali o período da pandemia, que foi o momento mais tênue, mais difícil que o nosso país enfrentou economicamente nos últimos anos, em 2020 a gente teve um agro que liderou na geração de emprego. Foram mais de 98.320 vagas geradas no campo. E aí eu fui mais a fundo nessa pesquisa, eu quis saber qual a porcentagem da população ocupada do Brasil que trabalha com o agro brasileiro, e novamente me surpreendeu positivamente. Cerca de 20% de todos os trabalhadores brasileiros, de toda a população ocupada, trabalha com o agro brasileiro. Ou seja, nosso agro, ele tem sim suas deficiências, tem sim o que ser melhorado, o que ser debatido, o que ser discutido, como qualquer situação que envolva a sociedade, só que a gente não pode viver numa realidade paralela, fantasiosa, que a gente julga preconceituosamente de que a realidade do campo é X, porque minha ideologia, minha tendência de pensamento acredita que é isso, e quando a gente visita, muitas vezes, por exemplo, a região oeste da Bahia, é uma região que podia estar extremamente devastada, como a gente tem várias cidades do interior da Bahia que sobrevivem de auxílio. Você chega num mercado em vários municípios da Bahia, você não encontra uma Fanta, uma Coca-Cola, porque a população daquela região não tem poder aquisitivo para comprar um refrigerante, e onde o agro está presente, ele leva desenvolvimento, leva emprego, leva infraestrutura, então não dá para uma prova da altura do Enem, que mede o conhecimento da nossa juventude, de quem sai do ensino médio para ingressar na universidade, ter um pensamento tão arcaico como você trouxe, de pensar que o trabalhador do campo de hoje, ele vive a mazela do trabalhador do campo de séculos atrás. Galera, eu vou contar um segredo para vocês que pouca gente sabe, então assim, vai ser uma revelação bombástica. O leite, ele não nasce no mercado, viu, gente? Ele não nasce na prateleira do mercado. Eu sei que é uma coisa difícil. Tem muita gente que não sabe disso, beleza? Mas alguém tem que ter um ser humano. É igual aquela máxima. Você sabia que vaca não dá leite? De verdade. Se você acha que vaca dá leite, você tá louco. Ou então, no mínimo, você não sabe como é que funciona o mundo real. Tem alguém que acorda 4 da manhã, pisa em bosta, tira mijo e tira o leite da vaca. Ela querendo ou não. Entenderam? Pro leite passar por processo de produção, pasteurização para chegar no seu mercado. Então tem sempre gente se lascando o tempo todo pra trazer isso, e as pessoas estão sendo atacadas para a prova do Enem. Leite não nasce no mercado e vaca não dá leite. Alguém precisa produzir aquilo ali. E quem produz, normalmente é atacado. Esse é o problema nosso aqui. Eu pedi pra Igor colocar essa ilustre questão, pra poder fechar, porque a gente também tá estendendo muito. Porque assim, nós temos um poema sobre a situação do preto no Brasil, justo, e vem a questão. A estrofe acima é do poeta educador social Batcum, proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando, em quase sua totalidade, negros para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural do país. Meu Deus do céu, racismo estrutural que a gente sabe que não existe, embora exista racismo estrutural, nada mais que falácia. O que acontece? Se você vê ali falando que negros são mortos, negros são acusados de coisas que eles não cometem e tudo mais. Minha pergunta é, o que a gente está fazendo para resolver isso? A gente está cobrando nossos governadores? Nós estamos voltando a favor de aumento das leis de homicídio, de furto, para os que matam negros serem punidos devidamente? Nós estamos ajudando o agronegócio a desenvolver e gerar mais empregabilidade para os negros? Não. É a partir da arte que Batcum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população, promover batalha de rima. Gente, para mim o nome disso é racismo. Por quê? Quando você vai em colégios fazer ações sociais, você faz o quê? Você faz oficina de direito para meninos brancos. Você leva eles para centros culturais. Mas quando é um menino negro, parece que tem que ser tipo um macaco em um zoológico, que você tem que fazer batalha de rap. Se fosse um circo, você tá ali para poder ver o menino negro se divertir, entendeu?
Pra mim, esse é o pior tipo de racismo. Você não trata o negro como humano e sim como animal. É como se fossem os portugueses pegando os índios e levando em jaulas pra Portugal pra você ficar lá vendo eles cantar e dançar. Gente, vocês querem combater o racismo? Quer preparar os jovens? Dei aula de direito pra eles. Inclusive, toda sexta-feira a gente tá dando aula gratuita. A gente tem um projeto voluntário, que a MBL ensina. Toda sexta-feira nós estamos dando aula de direito gratuita. Então, vamos depois passar o link na descrição pra quem quiser se inscrever. Você tem que preparar, você tem que ensinar pra ele como é que funciona o mercado de trabalho. Tem que botar ele num jovem aprendiz. Alfabetizar, ensinar português e matemática pra esse menino. E torcer assim, porque o Brasil é um país complicado, dele conseguir se dar bem na vida com isso. Então, existem formas, sim, de melhorar o indivíduo e protegê-lo do nosso sistema, que é um sistema assassino. Mas não é transformando ele em um bicho de circo que você tem que ficar vendo pinchação, batalha, rima, essas coisas. Não. É levar esse cidadão com dignidade e ensinar ele propriamente a saber seus direitos e deveres e colocar ele no mercado de trabalho para que ele possa ascender economicamente. Só assim você vai mudar. Então sempre quando alguém vier com esse discursinho pífio de não, vamos pegar os negros e fazer batalha de rima. Isso é um discurso europeu do período da colonização que tratava os negros igual bicho. Infelizmente, esses grupos que dizem defender os negros ainda tratam os negros igual animais. E nós precisamos combater isso. Perfeito, não tem nem mais o que colocar aí. Realmente, essa é uma situação, a gente inclusive abordou no último programa, aquela questão da categorização das palavras, que são palavras racistas no português, e cabe bem nesse cenário. Existe hoje no Brasil uma tendência de se utilizar o racismo como plataforma política para ganhar voto, para ganhar like, ganhar destaque, e infelizmente isso acaba reforçando muitas vezes o próprio problema do racismo, criando estereótipos, criando lugares em que o negro é permitido ir, em que o negro é permitido pensar, quem o negro é permitido votar, e isso é totalmente contraditório a quem se diz de fato estar fazendo a luta antirracista.